Se tem uma coisa que eu acho muito interessante, é você ter a oportunidade de poder discutir um problema de um segmento da sociedade que busca uma integração, uma igualdade, né? Você ser reconhecido da forma que todo mundo é. Isso. E isso não é uma coisa muito fácil de fazer, não, porque a gente enfrenta duas palavras, conceitos e preconceitos. Né? Preconceito. Conceito todo mundo tem, o preconceito é aquilo que você interpreta da sua forma e acha que está correto. É verdade. Eu acho que esse caminhar da pedra da vida é que é o mais difícil de você convencer a todos que todos têm que ter a mesma oportunidade. Sim. Aí mais chance. Quem tem talento vai, quem não tem paciência vai vai carregar. Vai pegar uma outra rota. Ele vai. Mas ele vai pegar uma outra rota. Cícero, isso não significa que ele seja diminuído. Não. É que cada um age seu espaço. Por isso que a importância desse debate que a gente vai ter aqui é o quanto é importante a diversidade, a conexão do universo com a ideia da diversidade, sem nenhum padrão a ser seguido, e sim saberes. É isso mesmo. Leilane, como é que você conseguiu se relacionar? Quais são os grupos que pertencem a essa quarta Conferência Estadual da Promoção da Igualdade Racial? Como foi selecionado, já que você é uma das coordenadoras? Quem você pensou em levar para essa discussão? Dentro do nosso contexto lá em Parintins, foi feito, né, a Conferência Municipal, onde também foram escolhidos, né, os delegados. Nós viemos como delegados municipais, lá teve eleição, né, onde a gente concorreu às vagas. Eu vim representando a Juventude Negra e passei, né, para vir para a etapa estadual. Então, tudo é um processo, né? Para a gente ser delegado, a gente tem que estar ali atuante, né, dentro do nosso território. Então, já estou na luta como quilombola há 3 anos. Tenho minha autodeclaração, fui reconhecida e a gente está aí trabalhando, né, pela igualdade racial. E eu acho extremamente importante que o município ele tenha, né, essa sensibilidade para buscar, né, as melhorias para o nosso povo, tanto os negros, os quilombolas, os indígenas, o povo de terreiro, a Umbanda. Então, em Parintins foi feita nessa eleição que selecionou para cada segmento. E nós fomos direcionados para vir para Manaus. Agora a gente vai concorrer à etapa nacional. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, né, para nós sermos delegados na nacional. A pergunta que eu te fiz, você acabou me respondendo de outra forma, dizendo que os segmentos têm seus representantes e que acabam vindo, mas não vêm todos. Vota-se para que 2 ou 3 pessoas sejam representantes daquele município. E como que esses outros municípios fizeram? Fizeram do mesmo jeito? Acredito. Ou vieram todos os municípios, que é outra palavra, vieram todos os municípios? Acredito que não todos, né, por conta da logística, os gastos e também a disponibilidade. Eu, por exemplo, abri mão de família, trabalho e faculdade para estar aqui representando o meu povo. E acredito que as pessoas que residem em Manaus foi mais fácil, né, mas também tem as pessoas que vieram de Presidente Figueiredo, Urucará e Parintins, né? Isso. E a gente vem assim, com o intuito, se Deus quiser, de procurar o máximo de aprovação de... Esqueci o nome. Políticas públicas. Políticas públicas. Que, se Deus quiser, vai ser voltados para indígenas, quilombolas e todos os segmentos que estão por aí, né? Agora tu, Cícero, a identificação. Eu já comecei a conversar contigo. A tal da intimidade, como a gente se conhece há muito tempo, eu já vou logo na intimidade. Mas, por favor, identifique-se. Tudo primeiro, um prazer estar aqui com você. É bom ver você nesse ar jovial, né? Atualmente colocando para nós uma provocação que, né, todo brasileiro deveria ter em qualquer canto da cidade, onde quer que esteja, e nem sempre a voz da experiência está conectada com a atualidade, né? Então, para mim, é um privilégio muito grande ver você com esse ar. Bom, eu sou Cícero Antônio, eu sou músico, sou acadêmico de música na Universidade Federal do Amazonas e também sou acadêmico finalizando o 8º período de letras português e inglês na Unopar, em Parintins. Nasci e me criei em São Paulo, capital, e
a própria música, que sempre foi o meu grande guarda-chuva, me levou para Salvador. Nessa brincadeira foram 25 anos e foi lá exatamente que a gente conseguiu trabalhar esse encontro maior do que das questões étnico-raciais voltada para a questão da negritude em pauta, entendendo a sua diversidade, entendendo as suas conexões com a religiosidade. Por exemplo, tem uma palavra que a gente fala muito, a música sacra. E se tem muito por uma questão da estrutura que é racial no planeta, que música sacra está ligada à Igreja Católica. Não, música sacra, religião, está ligada à música das religiões. Então, quando eu cheguei em Salvador e comecei a pesquisar a diversidade da música sacra de matrizes africanas, aí eu falei, eu acho que eu vou ter que dar um tempo no meu curso aqui na Universidade Federal do Amazonas para entender melhor o que está acontecendo transversalmente nesses cursos com a música sacra. Porque Ijexá é um segmento, Angola é outro, Jeje é outro, Queto é outro. E cada ritmo ligado aos orixás, tá? Eles têm a sua movimentação de dança. Então, na medida que você vai se identificando com esses saberes, com essa diversidade, você começa a entender como é que foi mesmo essa estrutura onde a ideia civilizatória está muito ligada ao eurocentrismo, à Europa. Né? Então, da Europa para cá. E a África? Onde entra isso? Uma vez que tudo que a gente conhece de ciência nasceu na África, tirando o que nós temos hoje, que é a tecnologia da informação. A única coisa que não entrou na África. Não, mas começou, né? Se hoje você tem tecnologia, porque alguém no passado fez isso. Tu me dá a oportunidade de dizer uma coisa que eu nunca falei para ninguém, assim, da forma que eu vou falar. A minha formação básica toda é no esporte. E no esporte é o único lugar em que não existe diferença. Sim. Porque o que vale é o talento. É só você olhar, vamos ao futebol. 85% das pessoas que jogam futebol têm uma classificação pelo IBGE como negro. É verdade. Atletismo, 99% dos atletas melhores do atletismo são negros. Inclusive, numa que todo mundo fala, até na natação. Negro você não precisa ter a escuridão, né? Tem as características de negro. E a natação está cheia disso. Então, o que você colocou aí, eu nunca tinha pensado. Eu vou fazer esse ano 75 anos, né? 76. Aí eu faço a pergunta. Aí o que você colocou? Bom, Dudu, você é um cara mesmo da antiguidade, está na modernidade. É porque o esporte me trouxe a isso. Eu estive sempre no meio. E aí vem a pergunta. A criação da capoeira, ela veio para manter a memória ou por se proteger contra as informações europeias em cima da história do negro? A capoeira ela tem a ver... Gente, pergunto, mas é esse tema, tá? O tema está tudo dentro do mesmo eixo, né? A tríade do quê? Da ancestralidade, da resistência e da inovação. Então, olha, você falou da capoeira. Então, a capoeira, para agir, ela teve que ter um instrumento, que foi o elo de ligação. Perfeito. E o instrumento era o quê? Uma biriba com um fio esticado. E esse fio esticado, até os próprios conceitos racistas europeus falaram, olha, esse fio esticado não pode ser algo tão musical, porque só tem um fio. O que se engana, porque cada parte do fio, a metade de cada fio, tem uma nota-chave que abre um ciclo de hormônios com várias notas. Você bate numa única nota e o ouvido apurado, ele tem várias outras notas naquela nota do fio. E quando você divide a 50% disso, nós temos conhecido para quem estuda música, chamada série harmônica, e que vem exatamente do fio esticado. E isso era a base do que? Da troca de informação, porque os griots, que são os contadores de história na África, para que eles contem essas histórias, eles precisavam desse instrumento, e os primeiros instrumentos eram monotons, eram com uma única corda.
Daí veio a celebração, referência ancestral africana, chegada no Brasil para um instrumento conduzir o que era o outro momento, a necessidade de resistência. Que veio aí o gesto, o que é uma dança disfarça na dança e vira uma luta, da luta à resistência. Leilani, nós temos uma situação interessante. A colocação que ele fez é histórica, é ancestral e está muito atual do que está. Entretanto, nós temos um inimigo, teoricamente, para os mais novos. Os mais novos vivem hoje com o celular, atrelados a essa tecnologia. E essa tecnologia não tem barreira. Não. Você ouve de tudo e de outra coisa. É como aquilo de você dizer que os indígenas precisam vir para cá para aprender alguma coisa. Mas eles já sabem tudo. Tem que se adequar. Essa tecnologia tem favorecido a você trabalhar nos quilombolas que sejam atuais, modernos, mas sem esquecer o passado? Sim, acredito que a tecnologia ela não tem somente o lado ruim. Porque existe sim um lado ruim, né? A gente acaba perdendo um pouco ali da nossa ancestralidade, um pouco ali da nossa cultura. Mas ela tem facilitado, né, a nossa comunicação diretamente com a nossa federação, né, que fica localizada no Rio Andirá, mais precisamente, né, na comunidade do Matupiri, que é onde fica ali o nosso presidente, o João Xisto, onde a gente passa as informações para ele. E essa tecnologia ela é mais voltada para a nossa comunicação. Okay. Mas também o lado negativo é que vai se perdendo e as pessoas também vão se utilizando já das outras culturas. Antigamente não tinha, antigamente era somente a nossa cultura ali de resistência, o cuidado com o nosso território, com as terras, com a mata, era mais voltado para isso. Hoje em dia não. Todo adolescente ele quer ter um celular. Acha interessante. Aí as vestimentas que antigamente elas eram mais ancestrais, hoje já se atualiza com as que a gente vê no Instagram, no Facebook. As músicas também vão se perdendo um pouco quando se trata da tecnologia, porque já se utiliza de outros ritmos, né? Funk, sertanejo, tudo isso já existe dentro do quilombo. O que acontece na prática, e Deus me livre da aula, estou só falando da experiência de vida. O jovem sempre quer mudar alguma coisa. Ele sempre quer modificar, não importa de onde ele venha. O jovem, primeiro, dizer, tu está velho, para que eu vou te seguir? Eu vou criar uma nova vida. Eu acho que é aí que a tecnologia te atrapalha na formação. Você tem que achar uma forma de evitar que esse camarada modifique uma história, a tradição, e que também não deixe de agradar a ele para ele estar junto com a gente, né? Exatamente. Existe muita diferença entre os quilombolas nossos aqui, da capital mesmo, para as cidades como Parintins, por exemplo? Eu acredito que sim. Existe um pouco de diferença, né? Até porque os quilombolas aqui, eles já têm bem, assim, têm uma estrutura bem melhor que a gente, que a de Parintins, né? Okay. Tem faculdade bem mais estruturada que em Parintins, tem acesso à tecnologia mais avançada do que em Parintins. Então, assim, são segmentos e várias áreas de tecnologia bem mais avançada que nos municípios dos interiores. Mas pelas oportunidades serem maiores. Isso, pela oportunidade de serem maiores. Aqui em Manaus é muito maior a oportunidade do que em Parintins. Tanto é que, olha só, para a gente fazer faculdade em Parintins, a gente não tem cota para o quilombo. Porque não existe, agora que existe, né, um quilombo em Parintins, ainda não é o nosso, mas o nosso, se Deus quiser, já está encaminhado para setembro. Então, as cotas são aqui em Manaus. E é muito difícil sair do interior, deixar tudo para vir para Manaus, principalmente quando já tem família, já tem filhos e tem isso. E a gente volta muito, a gente estuda muito as crianças para isso, né? Em cuidado assim, com a educação. A gente trabalha muito a cabeça das criancinhas para já crescer no estudo. Porque hoje em dia o que vale a pena é o estudo. É o conhecimento, na verdade, né? E é o que vai mudar a nossa história. Eu sempre falo, nós como coordenação, a gente tem que estudar porque a gente acaba sendo ali o reflexo para as nossas crianças e para os nossos adolescentes. Todos os projetos que são voltados para a área da educação
A gente sempre está colocando nossos jovens e adolescentes, porque a gente quer que eles tenham uma nova concepção de vida. Porque, infelizmente, a gente vive em Parintins e lá a gente passa pelo racismo estrutural e o racismo ambiental. Aí, quando se fala em racismo ambiental, a gente imagina outras coisas, mas, na verdade, o ambiente ali onde está introduzido o nosso quilombo é extremamente racista, porque lá não tem saneamento básico, lá não tem água de qualidade, lá não tem asfalto. E uma outra questão que é muito importante, as faculdades elas não dão as cotas para os quilombolas. As cotas que tem hoje em Parintins é para negros e indígenas. E essa é uma luta nossa. A gente veio para Manaus em busca disso, que as cotas para quilombolas sejam introduzidas nessas políticas públicas. Então, quando a gente fala de comunidade quilombola, em Manaus está muito bem mais estruturado. As pessoas já vivem um outro estilo de vida aqui. Em Parintins, não. A maioria das pessoas da nossa família são desempregadas. Elas vivem... alguns de pesca, outros de trabalho como tricicleiros, outros têm uma vendinha ali na sua casa. Eu, por exemplo, sou empreendedora, né? Trabalho com artesanato. A minha família tem mais de 30 anos trabalhando nesse segmento do artesanato. E foi a forma que a gente encontrou de sobreviver. Porque em Parintins, quando a gente não tem um emprego, a gente não tem um trabalho, uma renda fixa, a gente não vive, a gente sobrevive. Leilane, essa colocação que você faz é a seguinte: nós encontramos os mais velhos, aqueles que lutaram e nunca conseguiram ir mais avante. Talvez esse seja uma da barreira que a gente vai dizer para você: não adianta, não vai dar certo, já deu errado, né? Isso não adianta, eu já tentei e não consegui. O que é que te estimula? Estimula de o que vem por aí viva melhor do que a gente vive hoje? Sim. Nosso maior objetivo hoje em Parintins, além de autodeclarar a maioria, né, do nosso povo, porque até para eles se aceitarem quilombolas e negros foi uma dificuldade muito grande. A gente teve que trabalhar muito essa parte de étnico-racial em Parintins, até eles entenderem, se identificarem como negros, né? E a gente olhando para a nossa trajetória, a Mauricéia ela já está há mais tempo, ela está há 5 anos na coordenação, eu estou somente há 3 ainda. E a partir do momento em que eu e ela juntamos as nossas ideias, a gente conseguiu consolidar muitas coisas em Parintins. Tu está dizendo uma coisa que é interessante. Por exemplo, eu entrevistei semana passada o presidente da CUFA. Né? Sim, fantástico. Uma pessoa extremamente inteligente. Extremamente inteligente. Empreendedor. E eu falei uma bobagem na frente dele, e ele, com muita elegância, me deu uma lição, né? Eu disse para ele, por algum momento, em função de algumas circunstâncias: olha, no mundo você tem pretos e brancos. O mundo é dividido assim. Ele disse: não é bem assim, né? Nós temos gente. Não é a cor que distingue a gente, é o talento individual do qual. Então, ele me deu uma lição que eu tinha a vida inteira pensando, embora eu tenha dito sem maldade, não houve a decisão, era o meu conhecimento, minha informação. E aí eu te pergunto, essa reunião tem pessoas heterogêneas de vários segmentos, sim, de vários lugares diferentes, com problemas diferentes, mas o eixo do problema é um só. Sim. Né? Como fazer as pessoas entenderem de que nós somos iguais? A gente precisa entender os movimentos populares. E dentro dos movimentos populares existem também o movimento do homem, cidadão, mulher, negra. A história do negro no Brasil. A história do negro no Brasil, fundamentalmente, ela toma um rumo diferenciado com a Revolução Industrial. Com a Revolução Industrial veio a farsa, que foi o 13 de maio. Então, o 13 de maio, para o movimento negro, nós encaramos ele como uma farsa, um jogo de cena. E onde essa farsa estava lá escrito, lá na abolição, 4 linhas destinadas aos homens e mulheres escravizadas. Isso. Homens e mulheres livres que vieram do continente africano e foram escravizados. Ou seja, eles nunca foram escravos, eles foram escravizados. Aí, 40 linhas colocando o que iria acontecer com o Brasil e com aquele outro grupo de seres humanos que estavam vindo para o Brasil, para atender uma política pública, né, voltada para o quê? Para o processo de embranquecimento do nosso país. E aqueles que foram escravizados
foram jogados à sua própria sorte. Daí nasceu o 14 de maio de 1888, que é o dia mais longo de nossas vidas. Então, estamos nós aqui, depois de 14 de maio de 1888, ainda refazendo a nossa história, a nossa identidade, o nosso direito, retomando o que não nos foi concedido pela legislação. Não houve uma reparação com o nosso povo africano, e sim jogada a sua bel sorte. A única coisa que deu errado é que estava nesse plano, nessas 4 linhas para os povos africanos, que nós não sobreviveríamos, que nós iríamos morrer. Essa era a esperança. A esperança, toda a técnica foi para a gente desaparecer nesse mapa de agressão. Mas o Todo-Poderoso disse diferente e nos trouxe conosco a resistência. E por isso que a gente fala em cota, por isso que a gente fala em revolta dos Buzos, a revolta dos Malês em 1835, por isso que a gente fala da revolta das Chibatas, é por isso que a gente fala do quê? Da cabanagem, que é o que aconteceu na nossa região no mesmo período da revolta dos Malês em 1835. Olha, o Cícero define para a gente aqui o que é quilombo. Quando foi jogado às feras milhões... Quando houve o tráfico negreiro. Não, quando houve a famosa Lei Áurea. Sim, Quando foi criada a Lei Áurea. Uma farsa. Ela podia ter... ela podia ter a melhor das intenções. Ela como pessoa. Sim, poderia. Talvez não entendesse o complexo do que você falou aqui, que era essa realidade. Você está a vida inteira, em tese, porque muitos eram nascidos no Brasil, escravo. Aí um dia disso, escravizado. Aí eu digo para você, olha, está livre. Aí não te dou outra alternativa. E aí aconteceu esse fato. Exatamente. Traz os europeus para fazer isso aqui e tal. Quais eram as 2 alternativas que você tinha? Uma era voltar a trabalhar onde você trabalhava pela comida, pegando chibatada do mesmo jeito, né? Porque o cara já estava acostumado a isso, para ele era um cachorro, para ele não fazia diferença. Aliás, nem era o cachorro que ele tratava melhor o cachorro do que os escravos. Entretanto, aí é o que eu digo que é a criação do quilombo, se eu estiver errado, você me corrige, sim. Você é um estudioso, eu sou observador. Sim. Muitos disseram, eu fazia casa para o meu patrão que me chibateava. Eu fazia plantação, por que eu não faço para mim? E aí eles foram a locais e aí criaram o início de uma resistência em cima, que é o quilombo. O quilombo nasce aí. Aqueles que não aceitaram passivamente aquilo. Muitos aceitaram passivamente até porque não tinham outra alternativa mesmo. Já estavam ou no fim da vida ou, lamentavelmente, já estavam adestrados. Essa é uma palavra horrível, mas é isso mesmo. Para a nossa realidade, Dudu, existem teorias de que falam de que o que aconteceu com os africanos que foram escravizados aconteceu porque nós tivemos uma postura passiva, de alguma forma. Mas então, a teoria é essa. Mas a teoria é outra. É o contrário. Nós tivemos uma postura heróica, tanto que resistimos, sobrevivemos, mudamos lógicas. Para você ver, eu estava falando ainda ontem sobre isso, de uma pesquisa que eu não me lembro do nome de um casal pesquisadores, que eu vi essa pesquisa, inclusive, sendo falada no programa do Jô Soares. E ele, falando da pesquisa dele, ele falou o seguinte: o tráfico negreiro que aconteceu no Atlântico Negro ali, né, continente africano, trazendo para cá, para a América do Sul, os nossos povos escravizados, então muitos, quando se abriam, de alguma forma conseguiam sair das correntes, se jogavam ao mar. De alguma forma não resistia, morria, jogavam ao mar. Esse fenômeno fez com que a rota dos tubarões mudasse também. Porque oferta de alimentação. Então, olha só, a máxima do estudo hoje da investigação coloca que os negros, nós, povos africanos, nós temos um histórico de resistência. Deixa eu contar uma história para ti. Que tu já conhece. Você não perdoa a mim, mas é bom a gente conversar. Isso dá fundamento. Eu fui representante oficial do governo de Curaçao. Curaçao fica aqui no Caribe. No Caribe.
E lá eu ouvi uma das histórias mais extraordinárias que eu imaginei na vida. Os primeiros caras que trouxeram os escravos foram os holandeses. Como não existia um caminho certo para o Brasil, eles atravessavam na esperança de achar alguma coisa. E muitas vezes, quando eles chegavam aqui, 80% já estava ou morto, ou semi-morto, ou tão fraco que você ia jogar. E eles acabavam jogando no mar para se livrar daquela carga, a comida era pouca, é melhor menos gente mesmo e tal. 15 a 20 anos depois desse tráfego continuado, quando eles passaram na ilha, eles viram fogo. Bom, se tem fogo, tem gente. E os holandeses foram para a praia e descobriram que muitos do que eles jogaram no mar, no esforço supremo, conseguiram sobreviver. Sabe o que esses caras fizeram? A partir daí, eles atravessavam o oceano, recuperavam os escravos fisicamente, não importa o tempo que levasse, e eles recuperados e fortes, aí eles eram vendidos já nessa Venezuela, Brasil, Guiana, já por aqui, etc. e tal. E o nome Curaçao não é de coração, é a ilha de cura. É a ilha da curação. E aí começou a entrar no Brasil uma coisa que começou com uma resistência e que hoje está no coração do brasileiro, que é o samba, né, mano? E nisso que eu quero te dizer, por exemplo, nós estamos aqui na 4ª Conferência Estadual de Promoção à Igualdade Racial, né? Quando a gente fala... eu desviar um pouco, mas é que eu não, você não desviou nada. Não é todo dia que eu tenho alguém que me perdoe, mas você não desviou nada. Você está nos dando combustível, né, sobre a nossa própria história. Então, a conferência, imagine só, nós estamos na 4ª Conferência da Igualdade Racial. A ideia de por que se discute, por que precisamos discutir sobre a igualdade racial? Porque o Brasil ele é histórico na desigualdade. Ele é histórico na desigualdade social, ele é histórico na desigualdade econômica. 1% do povo brasileiro mais rico controla um bando de 98% de miseráveis. Entende? Então, nós ainda precisamos entender... E de qualquer etnia. E de qualquer... Exatamente. De qualquer etnia. Nós embaixo estamos iguais. Iguais, exatamente. E nesse caso do étnico-racial, a gente tem as nossas particularidades. Eu sempre costumo dizer o seguinte, história depende de quem conta. Isso é verdade. Lógico, tem sentido. Porque se o europeu vir contar a história sobre nós, africanos, ele vai contar na ótica, no ponto de vista dele. Lógico. Aí nós vamos ser que nem falam, né? Por exemplo, não, eu que morei 25 anos na Bahia, os povos baianos são preguiçosos, são isso, aquilo. Conversa fiada. Então, o que pode ser A, B e C para uns, para o outro é o contrário, é resistência, depende do que lado que está olhando. E por isso que as nossas colegas quilombolas, elas falam tanto o quanto seria importante o sistema educacional federal, acadêmico, olhar para a necessidade dos quilombolas, olhar para a realidade dos indígenas. Nós temos quase mais de 300 línguas indígenas. 482 para ser mais 482 línguas. E 185 etnias. Então, não faz sentido não ter uma pedagogia que observe os saberes indígenas. Não faz sentido. Tem lógica que você faz, Liliane. Nós temos aqui uma situação muito interessante. E me perdoe de falar, mas é que a gente vai conversar. Estamos conversando, né? Vamos conversando, vamos conversar. Se você for à Itália... E se você for... A Itália, que é um país que dominou o mundo, né? A Roma dominou o mundo e tal. Quando dá meio-dia, o cara fecha as lojas e volta a abrir 4 horas da tarde. Por causa do calor. Do relento. Mas se eu fizer aqui, é porque eu sou preguiçoso. Exatamente. Essa é a história que ele fala, que é muito importante. Mas, mais uma vez, eu digo, essa colocação passa por um processo de compreensão. Eu vou usar uma palavra que as pessoas deturpam, o pensamento democrático. Isso. Pensar democraticamente, pensar igual com todo mundo. O mesmo direito que um tem, o outro tem. Não tem essa... Cada qual conquista seu espaço e vai em frente. E aí,
É que eu digo, a nossa dificuldade é convencer os mais novos de que nem tudo aquilo que ele vê aqui é que é o certo, que é o correto. Manter a sua história, manter o seu padrão, não significa que você não possa ter um celular, não significa que você não possa ter um carro, como é que chama? Um carro elétrico, não significa que você não possa ter uma casa, pô. O que eu não posso aceitar é que eu volte a estar no mato, vivendo de caça, enquanto eu tenho qualidade para ter uma coisa melhor na minha vida. Mas você falou como é que você conquista isso? Você falou do celular, só para fazer uma pequena ponte, porque assim, às vezes a gente fala o celular, e hoje a gente fala o celular, principalmente depois da lei recente agora, né? A gente diaboliza o coitado do celular. Não tem como. E aí... Somos nós. Mas é claro, o ser humano é ser preocupado de tudo. Infelizmente, o ser humano é o maior predador da história humana. O animal, o cachorro, a onça, ela só mata para sobreviver e para comer. O ser humano não, ele mata por prazer. E mata o seu próprio parceiro. E mata o seu próprio parceiro. Então, a gente que, na verdade, precisamos entender que é importante refletir a vida humana e tudo que está à disposição da vida humana, sim, pode ter um bom uso. E outra coisa que é importante, eu não sei, vocês devem colocar nesse debate, né? Uma coisa que o Cícero falou logo no início, é da religiosidade, né? A religião pura, autêntica, seja ela qual for, só prega o amor e o desenvolvimento. Isso. As distorções da interpretação é que torna esse mundo mais cruel. Né? Torna o mundo mais cruel. Mas é mais uma vez que eu te digo, né? Nós temos uma facilidade de comunicação, de informação. Eu, às vezes, eu represento o Brasil em alguns eventos internacionais que eu digo que você andar no Amazonas é você ter o cheiro da verdade, da natureza, né? Porque é isso mesmo. A verdade está ali. Se os outros destruíram, isso não é um problema nosso. Agora, eu não posso permitir, e isso é uma defesa que vocês podem fazer e devem fazer, é que terceiros que nem me conhecem queiram comandar a minha vida. Eu não posso aceitar isso. Mas isso, não é? É isso que a gente bate muito assim, de frente, né? Que eu não posso deixar um que não seja quilombola querer comandar a nossa comunidade quilombola, sendo que não vai saber quais são as nossas dificuldades, quais são os nossos anseios, quais são os nossos... Temos sim, uma série de situações, né, que a gente não pode deixar que uma pessoa que não conheça a nossa história querer estar na frente da nossa comunidade. E é isso que a gente bate muito assim, de frente, né? A gente tem o nosso patriarca, vai fazer final do mês, agora dia 24, 101 anos. Oh, maravilha! 101 anos. A gente já está na preparação de mais um aniversário. Fizemos um festão na Leilane de 100 anos. E agora qual é a origem dele? Sabe qual é a origem dele? Angolano. A nossa origem é angolano. Mas ele não deve ter esquecido, então, as palavras. Agora ele já não lembra mais muito, né? Porque 101 anos... 101 anos Ele é o mais novo. E ele é o caçula da família. Ele é o caçula da família. O caçula está com 101. E só para reiterar o que o Dudu falou na fala dele, né? Que a gente vem para a cidade e que a gente não vai voltar a morar no meio do mato. Sim. Só que assim... Lógico, tem que melhorar. Eu estou dizendo, quando eu falava no meio do mato, no sentido figurado da palavra. Sim. Só que dentro do nosso quilombo, qual é a metodologia que é utilizada? A gente sai do quilombo em busca de melhoria de vida, a gente estuda, faz faculdade e volta para cuidar do nosso povo. Volta para ensinar o que aprendeu. Né? Mas o que eu quis dizer, em outras palavras, é que você não volta para mudar. Isso, você volta para melhorar. Isso, geralmente. Para melhorar. Então, aquilo que você aprendeu o que é bom para ser aplicado, você vai tentar. Você vai reforçar lá. Sim. Tem que conquistar aquilo lá. Vamos dizer, esse negócio que a gente fala daqui, que eu estou criticando bastante, mas isso é um elo de ligação extraordinário. Extraordinário. Sim. Extraordinário. E mesmo, até em função de muita gente não gostar, mas esse doido desse Elon Musk, que é doido, completamente. Ele está lançando um celular que eu não preciso mais de Oi, Vivo, nada disso. É daqui direto lá para cima. E tem mais. O que ele está lançando, que é outra coisa que é uma doidura para
aqueles que querem controlar a nossa vida, não tem como controlar. Porque a partir do momento que você faz o elo de ligação, é o robô que vai te aguentar. É verdade. Ele vai ter que aprender com você. Exatamente. E aí tu vai... Eu acho que é isso que eu estou falando. É você trazer a melhoria. O que eu preciso melhorar? Atendimento médico, né? Assistência social, que é o que a gente vai crescer, pô. Por que o centro da cidade está abandonado? É porque o próprio Estado não se preocupa com as pessoas que ali estão. Sim. Sim. O dia que se preocupar com as pessoas, eles melhoram o centro. Olhar para o humano. Exato. Tem que olhar sempre para a pessoa, pô. E eles só se preocupam na época da eleição, né? E aí sim. E aí não é um erro, é uma necessidade. Eu digo para todo mundo. Me perdoe, né? Mas é conversa, né? Mas é conversa que é um bate-papo. Eu tô... Se alguém me fizer passar fome, eu vou dizer que eu vou fazer um regime para emagrecer, para tirar a barriga. Mas se fizer o meu filho passar fome, aí a história muda. Muda completamente. A gente vira um leão, uma leoa. Né? Exatamente. Ou se ajoelha, ou puxa a arma e vai para a briga. É verdade. Mas quando você pensa que teu filho é um dependente, ainda é um dependente, aí isso, eu acho que esse é o momento de você pensar com muito carinho. E às vezes recuar não quer dizer perder. Não, muito pelo contrário. Fortalecer para voltar mais forte. Muito pelo contrário. A gente precisa nesse... Eu fico olhando, né? Desde quando eu cheguei aqui, que eu te vi, né, Dudu? A coisa da experiência. E a gente vê hoje falando muito sobre a inteligência virtual, né? E todos os operadores da inteligência virtuais, eles estão exatamente correndo atrás dos saberes dos mais velhos. Por quê? Porque a inteligência ela não nasce pronta. São os saberes dos mais velhos que treinam a inteligência. Ela depende do humano que sabe fazer para que ela aprenda o desejo do humano e como ele faz, para ela se aplicar, tentando se aparentar com o humano, para aí sim oferecer com mais agilidade, com mais qualidade e rapidez os seus resultados. A inteligência virtual é isso. Então a gente precisa entender que a regra é outra. As regras são exatamente quanto mais velho, quanto mais experiente, como mais vivência, maior valor é no mercado. Você coloca uma situação muito interessante, que você, mais novo, é sempre bom ouvir. Essa inteligência, nada mais do que uma memória de alta velocidade. Isso aí. Ela não cria nada. Não cria. Ela pega o que alguém já criou Exatamente. E coloca na sua mesa. Isso. A tal ponto que nós já sabemos quando é que ela escreveu e não. Quando não. Nós já sabemos. Sim, nós já sabemos. O formato, a maneira como escreve é padrão. O que ela fala. Pau. E isso é verdade. A criação humana é infinita. Isso. E que nós agimos de duas formas, né? Quando estamos extremamente confortável, em que temos o direito de viajar na nossa mente, na nossa viagem, né? Ou numa dificuldade. Que é uma expressão popular que diz que você muda por duas razões. Ou por uma grande dor, ou por um grande amor. Essa é uma realidade da vida. E a gente aprende com nossos pais. Assim, você vai querer pelo amor ou pela dor? Como vai ser? Você escolhe. Né? E isso faz com que a gente nos obrigue a pensar, a imaginar. Eu quero oferecer para meus filhos um pouco melhor do que me foi oferecido, embora não tenha meus filhos. O que me ofereceram foi maravilhoso. Só me ensinar a pensar já foi um fato. O que a gente aprende numa escola? A pensar. Pensamento crítico. Se você simplesmente decora, você não está fazendo nada. Você não está crescendo nada. Você basta ser coisa nenhuma. Você só é alguma coisa quando você entende o que está passando e poder criar o seu caminho. Agora, Dudu, imagine você que você está perguntando isso para a nossa querida Leilane. Como é, então, isso, esse saber, essa qualificação, essas conexões com a universidade e voltar para o quilombo? Olha só que maravilha. Imagine quando a pessoa já dispõe essa ferramenta e, mais do que isso, ela já aprofundou o suficiente para conhecer o essencial do lado humano, para disponibilizar saberes para a sua comunidade quilombola. Imagine isso. Essas meninas, eu não tenho dúvida que essas meninas pensam exatamente. Essa foi a pergunta que eu fiz de uma forma indireta. Né? O que você vai levar de volta para que nós nos mantenhamos lá,
mas temos a melhoria da vida. Exatamente. Né? Mas essa informação, quer dizer, quanto mais você discute, quanto mais você bate, com a consciência de que pode raciocinar, eu tenho que descobrir a consciência de raciocinar. É isso aí, tem que descobrir. E o valor disso, o Não capital humano. Nenhum de nós somos 100% perfeitos. Nenhum de nós. Nós sempre temos algum defeitinho ou outro. O Criador não deu isso para ninguém. Por isso que ele deu o livre-arbítrio, né? Se mate aí, você se resolva aí, mano. Em síntese, essa moçada que está acompanhando vocês, essa turma que está acompanhando vocês, a gente consegue dividir esse mesmo pensamento? Acredito que sim, né? Lá em Parintins, a gente representa 150 famílias. Ok. São, dentre eles, crianças, jovens, adolescentes. E a gente acaba ensinando até para os mais velhos, porque eles não tiveram a mesma oportunidade que nós estamos tendo de lutar pelo nosso povo. A gente se levantou para lutar por conta que eles viviam de qualquer jeito. A federação, né, que é o nosso... A gente tem uma hierarquia, né? Tem a federação, tem os presidentes da comunidade e as coordenações. Então, era organizado de uma forma assim, muito desorganizada. Aí, quando a gente entrou na coordenação, não, vamos organizar, vamos tirar a autodeclaração. A autodeclaração, o meu tio tem 100... Quando ele inteirou 100 anos que a gente tirou a autodeclaração dele. Já imaginou viver um centenário para poder você ser autodeclarado quilombola, sendo que ele viveu a vida toda sendo quilombola? Então, todo esse processo, quando a gente fala de conhecimento, para mim o conhecimento ele é tudo que eu tenho. Podem me tirar tudo, mas o meu conhecimento, a minha ancestralidade, a minha luta, a minha vontade de ver o meu povo viver de forma melhor, de forma mais confortável, isso aí nunca ninguém vai tirar de mim. É isso que a gente vem discutindo, Ilane. Você é a geração de luta daqueles que não conseguiram lutar. As razões são mais variadas possível, inclusive da sobrevivência. Sim. Né? O cara, eu preciso comer, porra. Eu preciso dar comida para os meus filhos. Isso eu posso fazer se me sujeitar do jeito que é. E eles criaram a estrutura para você ter essa capacidade de definir aquilo que é importante para você e para os seus entes queridos. Né? Tá de parabéns. Esse passo que está sendo dado agora é para reunir, eleger membros para uma discussão a nível nacional. Onde vai ser isso? Será em Brasília. Brasília? Já tem data definida. Dia 15 até o dia 19, né? 19 de setembro. Vocês vão ter chance de reunir esse pessoal, os eleitos, para discutir? Agora vem a parte mais interessante. É isso mesmo. A gente vai para a briga, né? Vamos lá. Porque, assim, às vezes você, audiência, né? Nós estamos aqui, nossa audiência vai ter acesso ao que nós estamos aqui trocando informação. Nós estamos praticamente uma conversa de comadres e compadres. É isso, não é mesmo. isso? É praticamente isso. Agora, tu imagina isso dentro do exercício político, onde você tem que filtrar as melhores propostas, você tem que filtrar as melhores competências, você tem um número X de vaga para esse ou aquele segmento. Você trabalha como na vida, ninguém faz nada sozinho. Então, você tem que ter uma determinada chancela, que é o carimbo do município, que nós fizemos a conferência lá em Parintins, e eu, com 11 anos dentro de Parintins, pela primeira vez, que fez uma conferência de discussão de promoção de igualdade racial, a primeira que foi feita em Parintins, o município, depois de 11 anos, eu residente no município, falou, é sua vez, negão, é você que vai representar o município nesse debate. Vá para Manaus com os outros segmentos da sociedade e aproveite, olhe, veja o melhor e dê o seu melhor, porque Parintins desejam um melhor no debate étnico-racial e de políticas públicas. Essa colocação, Leilane, é que realmente eu particularmente me sinto preocupado. No fundo, muitas pessoas fazem trabalhos para terceiros para influenciar nas decisões que são verdadeiramente importantes para a comunidade. Você não pode trocar a sua função com o seu benefício apenas para esquecer os outros. Não é esse o caminho. Então, o trabalho da dificuldade é esse. Vai ter uma eleição. Sim. E sempre tem interesse político no meio. E aí,
não é político social, é o político partidário que é o problema. Sim. Aonde você vai discernir isso aí? É isso que eu estou dizendo. Os eleitos precisam reunir e brigarem, ir para porrada mesmo, não tem esse negócio. Porque deve prevalecer a voz da comunidade. Isso que é o mais importante. Sim. É até uma questão, né, que a gente sempre fala. Em Parintins eu tive um impasse, né, com uma moça que quis ocupar uma vaga que não pertencia a ela. E eu, como coordenadora do Quilombo, juntamente com as 2 outras coordenadoras, eu não aceito. Se vier outra pessoa que não tem autodeclaração, que não faz parte de nenhuma comunidade, que não tenha sua árvore genealógica, não tem um estudo para saber de qual comunidade ela pertence, ela não é apta a ocupar uma vaga de quilombola. Se são 2 vagas de quilombola, vai eu e a Mauricéia, porque nós somos autodeclaradas e somos pertencentes às comunidades lá do Rio Andirá, né, das comunidades quilombolas do Rio Andirá. Então, a gente briga nessa parte. Porém, existe essa questão aí dessa política, que ela já veio desde Parintins, né? A gente teve alguns impasses, mas o nosso elo é Cícero, Mauricéia e Leilane. A gente trabalha ali com a mesma ideia, né? Então, nós 3 vai ser nós 3 na luta, buscando, né, sempre o melhor, tanto para a nossa comunidade. O Cícero veio para absorver o máximo de informações, como que é feito, para levar para Parintins, porque ele está representando, né, o nosso município. Mas virão pessoas de outros municípios. Essa que é a pergunta. Veio. Vocês vão ter essa capacidade da visão do que é que está por trás do que essas pessoas estão querendo ouvir, que querem muitas vezes distorcer a ideia que se tem, né? Deixa eu colocar mais uma experiência. Eu fui coordenador do campeonato internacional de indígenas. Por isso que eu sei a quantidade de indígenas, etc. e tal. Mas dentro do grupo indígena, haviam grupos de indígenas que queriam colocar parentes, quer dizer, não indígena. O indígena tem uma credencial, que agora não me esqueço o nome, que é. E aí, mas ele queria que o marido da filha dele jogasse futebol. Enquanto que o regulamento disse que não, você tem que ser autenticamente registrado. Então, isso tu vais encontrar. Mas a gente para beneficiar alguém. E temos o regulamento também, que a pessoa tem que ser atuante no mínimo, né, 2 anos. 2 anos. E a gente já tem. A gente se considera apto para isso, porque eu já estou há 5 anos à frente da coordenação, a Leilane já está com 3 anos à frente da coordenação. Então, assim, a gente conhece a nossa história, a gente sabe das nossas lutas, sabe onde a gente quer chegar, quais serão os nossos objetivos, né? Então, eu acho que isso, assim, nos dá a possibilidade de ir para Brasília. Em nome de Jesus, a gente vai, né, Cícero? Nós estamos bem encaminhados. Estamos bem encaminhados. Assim, nesse estágio de nossas vidas, com tudo que você colocou com muita clareza, a gente tem também uma coisa da curiosidade. Quando chega alguém de uma outra cidade, a gente confronta esse grupo de pessoas com o da capital. A gente confronta essa cidade da capital com Manaus, isso, com Parintins, com Presidente Figueiredo. E a gente vai alinkando no jogo como a gente vai armar essa jogada para que chegue em Brasília o diverso do Amazonas competitivo nacionalmente. E unitário. Claro, porque a ideia é o quê? Conferência estadual. É isso mesmo. Exatamente. Então, a gente tem que ter as ferramentas que a gente puder ter para fazer um bom combate a nível nacional. E olha que coisa interessante. Eu disse para você que eu nasci em São Paulo, ou seja, o movimento negro nasceu em São Paulo. Certo. Eu tenho 61 anos. Então, eu vi o nascimento do movimento negro. Isso. Tá? Eu acompanhei. Fui para a Bahia. As grandes lideranças negras também, muitos estão hoje pontos estratégicos do atual governo. Sim, sim. Isso é a nossa grande Margarete Menezes, por exemplo, nossa parceira, o presidente de Fundação Palmares, o Lodum. Essa é a pergunta que eu fiz. Então ele está vendo a pergunta que eu fiz. Vamos lá. Que só pensa neles, não pensa na comunidade. Vamos lá. Mas a gente tem que ter o seguinte, nós temos o nosso povo, conhecemos a nossa necessidade, conhecemos as limitações
e conhecemos sem ingenuidade os espaços políticos. Tudo vai para a mesa. Beleza. E você vai ter que fazer o jogo jogado. O jogo só acaba quando termina. É verdade. Olha, a gente ia conversar o ano inteiro. Eu tenho uma curiosidade, até como cidadão brasileiro, é uma das coisas que eu sempre defendi pela minha vida, por causa do esporte. O esporte é uma coisa extremamente democrática, é impressionante que ninguém tem preocupação da origem. Eu quero que eu tenha qualidade para fazer o gol, tenha qualidade para fazer a cesta, que seja um bom jogador de vôlei. Não importa de onde ele venha, meu time merece o melhor. Tá? Então, acho que o esporte me ensinou essa democracia de viver. Mas o tempo vai, né, mano? O tempo passa. Qual é a expectativa de vocês? Vamos ser amanhã o último dia. Amanhã vai ter eleição. O próximo passo pós amanhã é o quê? Uma reunião só com os que vão viajar para bater um... Vai ser aqui na capital? Vai ser onde vocês vão reunir? Depois de eleito, os propensos... Delegados. Delegados, na verdade, serão votantes lá, né? Todos são delegados, todos são né? delegados. Todos que vieram do interior. Uma feita definido, qual é o próximo passo? Essa aqui é a pergunta. O próximo passo é o seguinte, vai ter lá os candidatos a candidato. Todos estão credenciados como delegados, mas eles vão se inscrever para cada vagas disponíveis. Okay. E aí vai para a Assembleia Geral. Existem proporções maiores, vamos dizer, são 3 delegados, 2 delegados, outros tem 5, 10, quantos forem. Não, como é que é feito? Existe proporção porque é por municípios, né? Então, 62 municípios do interior, tá? Do Amazonas, e tem aqueles referentes aos que participam, que já tem conselho de promoção de igualdade racial, porque a maioria não tem conselho. Então, a maioria dos municípios não tem representação aqui, não participam da conferência. Porque não formaram... Não fizeram o dever de casa. Não se constituíram corretamente. Não fizeram a sua conferência municipal, como Parintins fez, como o presidente Figueiredo fez, etc. Entendi. Então, cada um tem o seu processo. Né? E aí, quando chega nesse coletivo da conferência estadual, essa diversidade aparece e cada um vai lutar pelas suas vagas. Então tem a vaga do poder público, tem a vaga dos quilombolas, tem a vaga da sociedade dos jovens negros, tem todo tipo de vaga. E aí, esse contingente que estão credenciados, que passou por todo esse processo, nas conferências municipais, vão se inscrever e vai pela votação. Beleza, a democracia vale. Sim. Olha, obrigado pelo presente de vocês, tá? Obrigado pela aula, que é muito legal ouvir, é muito legal essa aula. E se Deus quiser, a gente vai poder acompanhar em Brasília de longe, não de pertinho, de longe, porque o pessoal, nós temos gente lá, né, que vai acompanhar. E o Gito é uma pessoa extremamente voltada para esse processo, né? E ele tem sido, para nós, inclusive, um exemplo dessa busca, embora... Graças a Deus, tenham boas condições financeiras, ele está sempre pensando na coletividade, sem esquecer a origem que ele tem. Acho isso muito legal. Dudu, vou te dar um furo de reportagem, que você vai gostar. Esse grupo aqui, nós 3 formamos uma moção. Okay. Então, independente dos delegados, existem as moções, que têm que ser também igualmente votadas, postas nos grupos, votadas e colhida a assinatura de todos os delegados e lida e votada, se vale ou não. Esse grupo votou a seguinte moção. Eduardo Gonçalves Ribeiro, governador do Amazonas por 2 gestões. Historicamente, esteve descolado a sua genialidade, esteve descolado da sua ancestralidade africana e esteve descolado da sua nordestinidade. Isso é uma verdade que você pode contar, pô. E todas as vezes que o Sistemas falou desse cérebro gênio Eduardo Ribeiro, se pintou ele como se ele fosse branco e não como se fosse africano, descendente de africano, e baixinho, negro, retinto, baixinho, nordestino de Maranhão.
O Eduardo Ribeiro tem uma história, vou contar com muita simplicidade. Ele foi em primeiro lugar das Forças Armadas no Rio de Janeiro e, como castigo, mandaram ele vir para cá porque ele era o único negro. Exato. Vai para lá, fica ali e tal. Só que quando aqui chegou, nós éramos a cidade mais rica do continente americano, não era do Brasil, não. O continente americano com a borracha. E ele, com a sua sabiência e inteligência, conseguiu transformar a nossa cidade em alguma coisa tipo o que se sonhava, Paris dos trópicos, não como parisiense, mas como residência, como conforto, como atendimento. E aí ele machucou uma das mais antigas famílias que o transformaram, não era, em doido. E eu vou dizer por que foi uma... Eu não sou nada, sou apenas um curioso. Vocês vão ter a oportunidade, vão até o cemitério e vejam aonde ele está enterrado. Todas as outras aonde as pessoas estão enterradas tem escrito o seguinte, exatamente assim: saudade dos seus amigos e da família. O Eduardo Ribeiro é o único que não tem da família, porque o objetivo era apagar a sua história. Está lá. Está lá. Pode ir lá que está lá. E eu tenho mais. Eu vi e acompanhei e sei que foi assim, porque eu filmei isso para entender por que o cara não transformou a casa de manicômio Eduardo Ribeiro, já com o objetivo de distorcer a imagem dele. Então, Dudu... Procure um documento da família dele no Amazonas. Baixa nada. Foi tudo destruído. Apagamento. Então, não faz sentido se discutir promoção, igualdade racial no Amazonas sem reparar a imagem desse gênio chamado Eduardo. Com certeza. Parabéns. Para a história do Amazonas. Excelente. Para a nossa história, de todos nós. Todos nós. Todos nós. Esse cara foi uma pessoa extraordinária, pô. Porque o que tem de ideia de desenvolvimento naquela época... Partiu tudo dele. Ao ponto de trazer um teatro pré-montado da Inglaterra para montar num ponto mais estratégico do Amazonas. O Amazonas só sofreu uma transformação física com o Eduardo Ribeiro. Os outros todos remendaram ou cresceram. Ei! Legal a história, a viagem? Obrigado pela presença de vocês. Tá? E eu quero dizer para você que está em casa que estas e outras histórias é aqui que a gente conta. Fique ligado que você vai gostar.